Queiram tomar os vossos lugares, por favor, irmãos. A palavra, irmãos, que o Senhor propôs em meu coração para que nós meditemos nesta noite. Eu coloquei como título nesta mensagem: encurvando-se para lavar os pés dos outros. Encurvando-se para lavar os pés dos outros. O nosso texto primeiro está no Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 13, a partir do versículo 1. A preciosa palavra de Deus nos diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Queridos irmãos, nós vamos refletir por alguns minutos sobre esse método infalivelmente vitorioso, que é lavar os pés de outras pessoas. E é muito interessante que a vitória já começa quando a pessoa se encurva para lavar os pés de alguém.
A vitória finaliza, mas ela começa com o gesto de se encurvar para lavar os pés de alguém. De todos os evangelhos, irmãos, o de João é o que tem uma descrição mais completa a respeito da última Páscoa. Nós devemos muito a esse apóstolo, porque ele apresenta detalhes do que aconteceu naquela noite em que o Senhor Jesus se reuniu com os seus discípulos para esse jantar de despedida, essa festa íntima e de despedida. E aqui nós já vimos o grande ato de humildade praticado pelo Senhor Jesus. Eu estou muito animado, porque eu tenho convicção que dentro dessa obra do Espírito Santo, em fazer com que nós sejamos semelhantes a Cristo, porque Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso modelo. Esta palavra, ela realizará um efeito muito grande em nossas vidas. O Senhor Jesus não estava instituindo uma doutrina. Algumas igrejas têm o lava-pés como uma doutrina. Nós temos entendido que aqui o Senhor Jesus estava naqueles últimos momentos preparatórios, dando uma instrução final a respeito da humildade que deveria ser praticada por eles e por tantos quantos cristãos viessem depois. Aqui, Jesus estava sentado à mesa, o jantar estava sendo servido, porém Jesus se levanta, tira a sua túnica, pega uma toalha, coloca em volta da cintura e em seguida ele pega uma bacia, derrama água nessa bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos. Um a um, e a enxugá-los com a toalha que estava em volta da sua cintura. Naquela época, irmãos, as pessoas calçavam simples sandálias ou andavam descalças por aquelas estradas poeirentas. Quando chovia, as estradas ficavam elameadas, para não mencionar, digamos, uma pisada em falso num, entre aspas, presente, deixado por tantos animais que andavam por aquelas estradas. Então, queridos irmãos, os pés dos viajantes ficavam em uma condição de muita sujeira. E a água para lavar os pés, tanto pelo cansaço, como também por higiene, era uma necessidade. Lembrando que quando esse trabalho era praticado por terceiros, não haviam luvas para proteger as mãos durante o exercício daquela tarefa. Nós já podemos ver que lavar os pés das pessoas não era a tarefa mais procurada.
No entanto, irmãos, se por um lado, lavar os pés dos convidados, quando chegavam em uma casa, era uma regra protocolar, era uma regra de etiqueta, era uma demonstração de hospitalidade e, por óbvio, algo agradável para a pessoa que era beneficiada. Por outro lado, o trabalho de lavar os pés dos convidados, dos visitantes, era um trabalho tipicamente reservado para os empregados mais baixos ou para aqueles escravos já velhos, cansados ou doentes. Há duas situações, dentre tantas outras, que a Bíblia se refere a essa questão de lavar os pés. Uma delas eu achei assim muito pertinente para ser mencionada nesta noite, que foi quando Davi pediu a Abigail. Os irmãos se lembram da história de Abigail? Aquela mulher que havia casado com um homem errado e o homem morreu. Toda mulher que casa com o homem errado acaba ficando viúva. Pode ficar tranquila. E Davi se interessou grandemente por aquela mulher e pediu ela em casamento. E quando ela manifestou o seu sim, o registro em 1 Samuel, capítulo 25, e versículo 41, e aqui já fica também uma dica para as que ficaram ou ficarem viúvas, e também para as que se pretendem casar, é uma dica importante. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu Senhor. Amém? Glória a Deus. É interessante também, irmãos, que nos dias do apóstolo São Paulo, os crentes, os cristãos, quando recebiam alguém em suas casas, eles mesmos faziam questão de eles mesmos lavarem os pés dos seus convidados. E havia o costume de lavar os pés de outros irmãos na igreja, e eles faziam isso com um espírito humilde, como nós podemos entender da referência de Paulo em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 9 e 10, que o apóstolo orientou Timóteo para que a igreja só ajudasse aquelas irmãs viúvas que, dentre outras coisas, lavaram os pés de outros membros da congregação. O parâmetro não era, essa irmã precisa tanto. Não. Existem esta série, se puder colocar esse versículo, existe esta série de requisitos para que uma viúva fosse inscrita na igreja como viúva e recebesse a ajuda da igreja. Ela teria que ter menos de 60 anos, ela teria que ter sido mulher de um só marido, ela teria que ter bom testemunho de boas obras, se ela criou os filhos, se ela exercitou a hospitalidade, se ela lavou os pés aos santos, se ela socorreu os aflitos, se ela praticou toda a boa obra. Hoje está muito mais fácil, né?
porque vai no INSS e não precisa nada disso, né, irmão Roberto? Agora, queridos irmãos, há uma bênção estabelecida na palavra de Deus, neste ato de encurvar-se e lavar os pés dos outros. Na situação que nós estamos olhando, havia a bacia, havia a água, porque Jesus usou a bacia e a água. Então a primeira pergunta que surge é a seguinte: por que nenhum dos discípulos lavou seus próprios pés? Ou por que nenhum dos discípulos se propôs a fazer esse trabalho para todos os demais? Aliás, ninguém se propôs a lavar pelo menos os pés de Jesus. O normal era que os discípulos estivessem disputando entre si. Eu vou lavar. Não, deixa que eu lavo. Eu vou lavar. Não, você já lavou outra vez. Hoje é a minha vez. Agora, na narrativa de Lucas, para esse evento, nós ganhamos um pouco mais de clareza a respeito do que, porque nenhum dos discípulos quis realizar essa tarefa. A informação de Lucas, capítulo 22 e versículo 24, é a seguinte: surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Obviamente, se eu estou tentando emplacar, se eu estou tentando argumentar aqui nesta igreja que eu sou o maior discípulo de Cristo, é evidente que não passará pela minha cabeça em lavar os pés de alguém. Pelo contrário, eu vou encontrar 1000 razões para falar: ó, você que é obreiro aqui, pega lá a bacia e vem lavar os meus pés. Ou você que é mais novo do que eu, pega lá a bacia e vem lavar os meus pés. Queridos irmãos e irmãs, o maior impedimento para uma pessoa ser humilde, ser um humilde servo ou serva de Deus, é o orgulho. Porque a partir daí, a pessoa raciocina que certas tarefas estão abaixo dela. E o que é pior, não faltam outras pessoas para alimentarem o nosso orgulho, dizendo: deixa que alguém vai fazer isso. Esse não é o seu trabalho. Deixa que alguém vai fazer isso. Isso não é para você. A proposta do Espírito Santo nesta noite, para que nós apliquemos isto aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estivermos, a proposta do Espírito Santo é que cada um de nós olhe não apenas para o seu próprio interesse, mas olhe também para o interesse dos outros e priorize o interesse de outras pessoas. Há uma palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 15, que diz que Jesus morreu por todos nós, para que cada um de nós não viva mais para si próprio, mas viva para aquele que por nós morreu e ressuscitou, e vivam também para aqueles pelos quais ele morreu e ressuscitou, porque estes constituem o seu corpo, constituem a sua noiva. E queridos irmãos,
quando nós nos encurvamos para a realização de qualquer trabalho humilde. Aqui, lavar os pés na nossa mensagem é de forma exemplificativa. Porém, eu tenho convicção que o Espírito Santo há de revelar, e já está revelando para cada um de nós, atitudes que corresponderão a lavar os pés de alguém. E quando nós fazemos isso, muitas portas são abertas. E quando nós fizermos isso, muitas portas serão abertas. Existem portas que serão abertas não com oração, não com jejum, não com ida ao monte. Serão abertas com o encurvar-se para lavar os pés de alguém. Aleluia. Portas para ministrar o evangelho. Portas para que a sua carreira profissional tenha um avanço. Portas para um reconhecimento no meio social onde você vive. Quando nós passamos ou passarmos a servir uns aos outros no mesmo nível, como Cristo mostrou ao lavar os pés de todos os seus discípulos. Algumas coisas, irmãos, no reino de Deus, que nós alcançamos apenas com o querer, apenas com o bom propósito, com apenas eu gostaria tanto de. No entanto, apesar da bênção começar, quando nós nos encurvamos para, aqui nós estamos diante de uma situação que produz uma bem-aventurança, mas exige não apenas as boas intenções e o bom propósito, exige efetivamente que nós nos encurvemos e façamos o trabalho completo. Lavemos os pés e os enxuguemos com a toalha. Aqui, a bem-aventurança exige uma aplicação prática, porque a condição para a bem-aventurança não é o conhecimento, não é a teoria, não é o saber, mas é o realizar. Tanto que Jesus incluiu em sua palavra, por 2 vezes, uma conjunção subordinativa que está no versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não basta saber, não basta querer, não basta ter o conhecimento, não basta ter a bacia, a água e a toalha, é preciso realizar. Portanto, queridos irmãos, nós devemos servir uns aos outros, como Cristo mostrou, nesse mesmo nível. Ele lavou os pés dos seus discípulos. E mesmo naquela névoa, naquele ambiente de traição, porque naquela mesma noite, o Senhor Jesus seria traído. Mas o amor de Deus é maior do que uma traição. O amor de Deus supera todas as condições. Então o Senhor Jesus
deixou de lado a sua obediência em primeiro lugar. As regras estabelecidas pela sociedade. Afinal, ele era professor. Afinal, ele era o rabi. E de acordo com os protocolos da sociedade, um rabi, um professor, não ia praticar um trabalho tão vil, que seria lavar os pés dos seus alunos, dos seus discípulos. Mas o Senhor, Ele colocou de lado essa regra social, e em obediência ao Pai, Ele tirou a sua vestimenta e Ele demonstrou um amor incondicional por todos. Ele não somente disse: um novo mandamento eu vos dou. Ele praticou o novo mandamento, lavando os pés de todos. Em segundo lugar, ele se torna um escravo, para que nós possamos experimentar os atos de humildade que ele mostrou quando ele expressou o seu amor, a sua atenção, o seu carinho, o seu cuidado e a sua bondade. E em terceiro lugar, irmãos, ele confirma essa verdade em nossos corações, para que nós possamos fazer como ele fez. Porque a proposta dele é que o discípulo faça como ele fez, fale como ele fala, a fim de que nós possamos ser uma bênção, obviamente para nós mesmos e também para outras pessoas. Todos nós, irmãos, somos chamados para servir. Glória a Deus. Nós precisamos sair das 4 paredes da igreja local, do nosso templo, e ir onde os pecadores perdidos estão. Dizer sim à chamada que o Senhor fizer. Se for um ministério na prisão, qual o problema? O importante é ser enviado pelo Senhor. Se for um ministério para atender pessoas sem teto, qual o problema? Ah, você agora vai ser um ativista social? Não. Eu vou cumprir uma missão que o Senhor tem colocado em minha vida. O importante é que nós possamos demonstrar o amor incondicional de Jesus, para que todas as pessoas experimentem o amor de Jesus, a atenção de Jesus, e saibam que existe um Salvador maravilhoso, carinhoso, aleluia. E nós somos as mãos de Jesus. São as nossas mãos, as mãos que Ele utiliza hoje para lavar os pés de todos. Agora, irmãos, nós temos que lidar com o orgulho. Existem outras, vamos chamar de defeitos da personalidade, como a apatia, a pessoa não se importar muito com o que está acontecendo, a preguiça, que são assim, e tantos outros defeitos, que são mais fáceis de nós lidarmos com eles. Mas o orgulho é um obstáculo tremendo, irmãos.
nós queremos servir. Nós queremos ser reconhecidos no céu como servos humildes de Jesus. Mas é difícil. Agora, uma coisa primeira é quem quer aprender, quem deseja servir, precisa primeiramente aprender a pensar pequeno a respeito de si mesmo. Estou achando que essa mensagem está indo na contramão de tantas mensagens pregadas de indução a pensar grande a respeito de si. Agora, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12 e versículo 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mais adiante, nesse mesmo livro, Romanos, capítulo 12, mesmo capítulo, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz: não sejais sábios em vós mesmos. O apóstolo está falando, não tenha aquele nariz empinado, não tenha aquele ar de quem sabe tudo. Não sejais sábios em vós mesmos. E aqui, irmãos, naquela noite, era a última aula prática antes da sua morte. E Jesus estabelece, então, um padrão que deveria ser seguido pelos 12, pelos 500 e por tantos quantos viessem a aceitar a Jesus Cristo. Agora o nosso texto diz que Pedro teve um problema com Jesus. Quando Jesus se dirigiu para lavar os seus pés, eu acredito que Pedro tinha um entendimento de que aquilo não estava certo. Talvez Pedro tivesse uma convicção íntima. Onde já se viu um mestre lavando os pés dos seus discípulos? Afinal, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então, Pedro se recusa a permitir que Jesus lave os seus pés. E essa não foi a primeira vez que Pedro resistiu a Jesus. Em Mateus capítulo 16, Jesus estava explicando aos seus discípulos a respeito do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. E Pedro não gostou daquilo que estava sendo exposto por Jesus. Em Mateus capítulo 16, versículo 22, Pedro, apesar de ser um homem de poucas letras, mas ele era um homem educado, ele chamou Jesus à parte. E ele começou a repreender Jesus. E disse: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. A Bíblia diz que Jesus repreendeu a Pedro e disse que ele não tinha na sua mente as coisas de Deus. Ele apenas raciocinava humanamente. E a repreensão não foi uma repreensão leve, foi uma repreensão pesada, que está no versículo 23. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. E nós, irmãos, quando
o Senhor Jesus pede para que nós façamos algo que nós não gostamos, ou algo que vai tirar a nossa comodidade. Qual tem sido a nossa resposta? Nós não podemos dizer que nós somos humildes servos de Jesus e ao mesmo tempo dizer não a Ele, dizer não posso, não gosto, não quero, não dá, não consigo, não dou conta, eu não estou sentindo em meu coração, eu não estou com vontade, eu não tenho coragem. Queridos irmãos, já são quase 2000 anos desse acontecimento. E a sensação que eu tenho é que o Senhor Jesus, Ele continua querendo lavar os nossos pés. E a sujeira que Ele quer remover, essa sujeira do orgulho, do egoísmo, de modo que nós estejamos dispostos a partir daí para lavar os pés uns aos outros, inclusive lavar os pés daquelas pessoas que na nossa avaliação não merecem. Jesus foi absolutamente claro com Pedro. João capítulo 13, versículo 8. Pedro disse: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Jesus estava dizendo que se ele não permitisse que os seus pés fossem lavados, ele não estaria capacitado a fazer uma parceria com Jesus na realização de um trabalho, na realização de uma obra que Pedro haveria de realizar. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Ele continua querendo e disposto a lavar os nossos pés. A água é a água da palavra, capaz de remover toda a sujeira do orgulho. E Ele quer que a partir daí nós estejamos dispostos a lavar os pés uns dos outros. Ou na expressão do apóstolo São Paulo, estejamos dispostos a considerar o outro superior a nós. Com um pouquinho de imaginação, irmãos, eu fiquei pensando naquela cena, os discípulos discutindo quem seria o maior entre eles, e Jesus observando aquela conversa, aquela discussão, e em dado momento Jesus se levanta e ele se prepara para executar aquela tarefa de lavar os pés. Eu acredito que os discípulos não viram, porque eles estavam ocupados com aquela discussão. Mas Jesus se abaixa, se curva, pega o pé do primeiro discípulo. E aquela sala, com aquela discussão barulhenta, 12 homens falando ao mesmo tempo. Aquela sala é inundada por um silêncio total. Ninguém ousa abrir a boca, falar uma palavra, porque algo inacreditável estava acontecendo.
Que surpresa, né, irmãos? Todos eles discutindo sobre quem era o maior. No entanto, todos eles com os pés sujos. Havia uma necessidade, mas ninguém tomou a iniciativa a não ser Jesus. Agora, é muito significativo, irmãos, que Jesus tenha se levantado durante a refeição. A refeição estava sendo servida. Agora, por que Jesus esperou até esse momento? Eu pensei que Jesus esperou até esse momento para que ninguém pudesse dizer: ah, eu ia fazer isso, eu já tinha pensado em fazer isso. Se a refeição estava sendo servida, nós podemos concluir que o tempo para lavar os pés já tinha passado. E tudo isso, irmãos, aconteceu naquela última noite. Jesus estava enfrentando as últimas horas antes da sua tortura. Eu fiquei pensando, e eu acredito que se fosse eu estaria preocupado. Eu estaria pedindo para as pessoas: orem por mim. Olha, me ajudem. Eu preciso me preparar para aquela hora. Orem por mim, por favor. Eu preciso de muita oração. Orem por mim. Porém, Jesus não estava focado nos seus próprios problemas. Ele não estava focado em ter as suas próprias necessidades satisfeitas. Ele estava focado em atender a necessidade daqueles homens que estavam com seus pés sujos. Jesus poderia dizer: olha, eu não vou ajudar vocês, eu tenho os meus próprios problemas. Quem é o voluntário, quem se propõe a fazer esse serviço de lavar os pés, vai ser muito importante. Eu vou recompensar você por esse trabalho. Mas Jesus não terceirizou aquela atividade, ele mesmo foi lá. E ele tinha autoridade para exigir que qualquer um deles lavasse os pés de Jesus e os pés dos demais. Jesus podia ter falado: olha, meus amigos, todo mundo saia da mesa, lave os pés. Porém, o Senhor Jesus, ele mesmo fez isso. Ele foi humilde. Vamos nessa noite pedir ao Espírito Santo que nos revele, irmãos, como nós podemos ser um servo humilde de Jesus, um servo obediente. E eu vou dizer, se você quer que Deus coloque você em uma posição de liderança, você precisa estar disposto a pisar sobre a sua atual posição e realizar tarefas humildes, tarefas inexpressivas. O que o Espírito Santo está dizendo: olha, para remover o obstáculo e você ser promovido, basta você se encurvar e realizar tarefas humildes e tarefas inexpressivas. Eu li uma história, irmãos, que durante a Revolução Americana, que redundou na independência dos Estados Unidos da América, um homem em trajes civis
montado em um cavalo, ele passou e observou um grupo de soldados que estava consertando uma pequena barreira de defesa. E o líder daqueles soldados estava montado em um cavalo, dando instruções, gritando instruções, mas ele não estava fazendo nenhuma tentativa prática para ajudá-los. E aquele senhor perguntou àquele que estava montado no cavalo por que ele não ajudava os soldados. E ele retrucou com respeito e dignidade, dizendo: Senhor, eu sou o cabo. O estrangeiro pediu desculpas, desmontou do seu cavalo e começou a ajudar aqueles soldados cansados. O trabalho foi concluído e aquele senhor se virou para o cabo e disse: Senhor cabo, da próxima vez que você tiver um trabalho como este e não houver homens suficientes para fazê-lo, vá ao seu comandante-chefe e eu irei ajudá-lo novamente. Aquele homem não era outro senão George Washington. E ele era o chefe do exército americano e depois veio a ser o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Eu creio, irmãos, que como cristão, George Washington entendeu a importância de olhar alto, porém curvar-se, que é o que Jesus fez, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 3 em diante. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens. E aqui, irmãos, estava Jesus, o Criador do universo, ajoelhado e com o seu nariz perto daqueles pés sujos, daqueles pés fedorentos, e usando as suas próprias mãos para limpar toda aquela sujeira. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Jesus é o nosso modelo. O nosso modelo de liderança é Jesus. E é interessante que Jesus lavou até os pés de Judas. Jesus sabia que dentro de poucos minutos Judas sairia. E aquele gesto tão terno, tão amoroso, tão carinhoso, não representaria nada para Judas, porque ele sairia e trairia o seu mestre, vendendo-o por 30 moedas de prata. Jesus sabia de tudo isso, sabia. Mas ele lavou os pés de Judas. E ele lavou os pés de Judas, eu tenho a mais absoluta certeza, de uma maneira amorosa e não a contragosto. O que o Espírito está nos dizendo nesta noite é que nós somos chamados para servir,
até mesmo aqueles e aquelas que não nos amam, até mesmo aqueles e aquelas que nos odeiam, até mesmo aqueles e aquelas que nos desprezam, que nos caluniam, até mesmo aqueles e aquelas que estão esperando uma oportunidade para puxar a nossa escada. Jesus disse em Mateus capítulo 5 e versículo 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E qual é a proposta? Nós podemos perguntar, Jesus, o que o Senhor quer de mim nesta noite? O que Ele está dizendo nesta noite é, eu preciso que você supere a si mesmo. Eu preciso que você vá além. Eu preciso que você vá mais alto. Queridos irmãos, se nós queremos ir mais alto, nós precisamos fazer esse movimento que Jesus fez, que é encurvar-se humildemente. E Jesus foi muito claro quando ele disse, pois bem, versículo 14, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes ou bem-aventurados ou bem-sucedidos serão se as praticarem. Eu sei, irmãos, que não é fácil nós nos disponibilizarmos para todo serviço idealizado por Jesus. Porque o Senhor Jesus vai nos testar e vai nos chamar em horários que nós julgamos inconvenientes. Vamos ser claros, irmãos? Há momentos em que tudo está indo tão bem que a coisa certa, humanamente falando, seria falar, Senhor Jesus, em time que está ganhando não se mexe, então eu tenho que dizer não. Agora, estar disposto a dizer sim, quando sentimos o nosso coração enganoso nos orientar para dizer, diga não. O meu sentimento, a minha vontade, as minhas emoções me dirigem para dizer não. Olha, queridos irmãos, ouvir a voz de Jesus e crucificar-se a si mesmo e dizer, sim, Senhor, é de um grande valor diante de Deus. Aleluia. Jesus levantou-se da mesa enquanto era servida a refeição. Há pessoas que no momento da refeição não querem ser interrompidas por nada. Não atendem a porta, mesmo que alguém esteja na chuva, não abre a porta. Não, o momento da refeição é hora sagrada. Não atendem um telefonema. É óbvio que é uma falta de educação no momento da refeição ficar com o celular na mão, né?
além de falta de educação, ainda vai comer uma boa quantidade de bactérias, micróbios, vírus, porque, segundo os especialistas, esses nossos celulares são assim uma fonte de vírus, de bactéria, de sujeira, enfim. Porém, queridos irmãos, no momento que estava sendo servida a refeição, poderíamos perguntar: será que Jesus sentiu o cheiro da comida e a sua fome não aguçou? Mas havia algo a ser feito. Há um teólogo alemão, irmãos, Bonhoeffer, é um teólogo, um pastor que foi morto na Segunda Guerra Mundial pelo nazismo. Ele escreveu uma obra, Vida e Comunhão. E há um texto, um trecho dessa obra que eu copiei e eu quero passar para os irmãos. Ele disse o seguinte: temos que nos dispor e permitir que Deus nos interrompa. Constantemente, a cada dia, Deus interferirá em nossos caminhos e planos, colocando à nossa frente pessoas com suas exigências e solicitações. Podemos passar por elas ocupados com os assuntos importantes do dia, à semelhança do sacerdote na parábola do bom samaritano, quem sabe lendo a Bíblia. Quando procedemos dessa forma, passamos ao largo do sinal da cruz erigido de maneira visível em nosso caminho e que quer nos mostrar que é o caminho de Deus que interessa e não o nosso. Por fim, irmãos, voltemos ao último versículo do nosso texto, versículo 17, para enfatizar algo. Jesus disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos, serão se as praticarem. Reafirmo para os irmãos que Jesus está dizendo que a bênção não está no saber. A bênção está no realizar. E a palavra de Jesus traça um divisor entre o saber, que é o conhecimento teórico, e o fazer, que é o seu aspecto prático. Alguém poderia pensar: mas que tipo de bênção, que tipo de recompensa poderá haver se eu fizer um serviço humilde? Porque até mesmo no serviço cristão, nós corremos o risco de pensar que a verdadeira bênção vem depois que nós fizemos algo significativo para o Senhor, algo que é elogiado, algo que é reconhecido. Então nós procuramos fazer coisas elevadas, coisas altas, coisas que serão vistas. Porém, irmãos, aqui a palavra de Deus está dizendo: faça o serviço humilde. Porque diante de Deus, ser um coletor de lixo tem o mesmo valor de exercer uma profissão fascinante e saudável. Talvez alguns dos irmãos aqui, que são obreiros dessa congregação, às vezes se dirigem aos banheiros e pega aqueles latões em que as pessoas usaram e jogaram o papel naquele latão.
Esse serviço é tão importante quanto o serviço do maestro, o serviço do pregador, o serviço do professor, tão ou mais importante. No entanto, nós gostamos daquelas coisas que são vistas, que nós recebemos depois uma placa, que nós recebemos depois um certificado, um diploma, um reconhecimento. No entanto, queridos irmãos, o olhar de Deus é diferente. Qualquer coisa que Jesus nos pedir para fazer, isso será importante, isso será honroso, isso será significativo, isso será importante porque nós estamos fazendo por Ele e para Ele. Agora, que nós sabemos que nós precisamos ser servos humildes, que precisamos estar dispostos a fazer o que for pedido por Jesus, porque Ele disse: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se a praticarem. Nós seremos abençoados em ser obedientes. Nós até podemos ser abençoados por aqueles que apreciam o nosso serviço, mas a realidade é que todo ato feito para a glória de Deus é algo que será recompensado pelo Senhor. A recompensa não vem do reconhecimento público, do reconhecimento da igreja, do tapinha nas costas, do muito obrigado, do cartão de agradecimento. A recompensa vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muitas coisas que nós fazemos aqui, nós recebemos o pagamento aqui mesmo. Recebemos o pagamento em forma monetária. Recebemos o pagamento com o reconhecimento das pessoas. Mas aqui, irmãos, a proposta é fazermos algo que haverá um reconhecimento divino e eterno. Eu conto mais uma historinha de um homem que estava visitando um hospital no sudoeste da Ásia, e ele entrou justamente na hora em que uma jovem enfermeira missionária limpava as feridas de um homem doente, sujo e idoso que estivera por muito tempo na rua. E aquele homem rico, assistindo a enfermeira limpar aquela ferida, disse: eu não faria isso, nem mesmo por $1 milhão. A história conta que aquela enfermeira se virou para aquele homem e respondeu calmamente, mas com firmeza: nem eu. Queridos irmãos, as coisas que não podem ser monetizadas, as coisas que não podem ter um reconhecimento daquele que foi beneficiado sequer, são coisas que representam um investimento eterno. Glória a Deus. A porta, queridos irmãos, de uma vida bem-sucedida é uma porta misteriosa. E seguindo as palavras de Jesus a respeito do caminho que conduz à salvação, e a sua porta, a porta de uma vida bem-sucedida, ela é uma porta estreita na sua largura e na sua altura, e somente passará por essa porta aquele
e aquela que estiverem dispostos a se curvarem. Somente cruzarão o batente da porta de uma vida bem-sucedida aqueles que estiverem dispostos a se curvarem. Aleluia. Eu vou pedir que nós curvemos as nossas cabeças e fechemos os nossos olhos. E eu quero lhe perguntar, você se lembra, mantenha os seus olhos fechados, você se lembra da última vez em que você se humilhou para servir alguém? Você já se tornou menor para que outros pudessem ser maiores do que você? Se nesse período em que nós estamos com os nossos olhos fechados, você não conseguir se lembrar de nada para responder essas duas questões, você deve reavaliar a sua caminhada cristã como um discípulo de Cristo. Porque ele disse, se eu sendo mestre e senhor de vocês, lavei os vossos pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz com vocês. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se a praticarem. Ó Espírito Santo, cremos que o Senhor está renovando estas palavras de Jesus dentro de cada um de nós. Nós não queremos, Senhor, apenas ter este conhecimento histórico e um entendimento teórico a respeito da humildade, mas nós queremos combater o orgulho e mesmo os resquícios de orgulho e mesmo a fumaça de orgulho que há entre nós, porque nós queremos, Senhor, viver para Ti e viver para aqueles pelos quais o Senhor morreu e ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos aplicar, Senhor, este método infalivelmente vitorioso, que é lavar os pés uns dos outros. Nós queremos ter capacidade emocional e capacidade espiritual para tomar a toalha, deitar a água e nos encurvarmos para lavar os pés de todos. Ajuda-nos para que nós não classifiquemos pessoas que merecem e pessoas que não merecem. Ajuda-nos a ter um coração semelhante ao Teu, um coração que não faz acepção de pessoas, um coração que ama os inimigos. Aleluia. Queremos ter um coração como o Teu coração. Queremos ter disposição mental, disposição espiritual para fazer trabalhos simples, trabalhos humildes, trabalhos que não serão relevantes, trabalhos que não serão vistos por ninguém. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos colocamos uma vez mais em Tuas mãos. Em nome de Jesus, opera em nós, Espírito Santo. Nós precisamos daquela transformação para que as nossas mentes sejam renovadas e nós fiquemos cada vez mais longe do modelo do mundo e entremos no padrão que é Cristo, até que cheguemos todos nós, à estatura de varão perfeito, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.
Bendito seja o Senhor.